Sem se limitar à teoria e à metáfora, esses segredos aparecem agora como fatores responsáveis pelo processo da criação e da própria vida. São combinações reais de elementos conhecidos e verificados pela ciência de hoje. Além de dar credibilidade a esses relatos, nossas correlações fornecem uma linguagem que nos permite traduzir as mais antigas histórias da criação com um grau de precisão que antes não era possível. A parte final da solução do nosso mistério é descobrir de onde veio o quarto elemento da vida, o carbono. Se, como o texto sugere, tudo foi criado a partir de A, M e SH, que se transformaram em Y, H e V, então, por um processo ainda a ser revelado, o quarto elemento da vida deve vir também dessas três letras mães. A solução do mistério do quarto elemento. Ao longo da história da alquimia, além do fogo, do ar e da água, há alusões ao quarto elemento, ou elemento oculto, a conhecida substância terra. Em tradições posteriores, a parte terra do código foi revelada diretamente, mas sua origem continuou oculta para todos, com a exceção dos iniciados nos mistérios da criação. Para os estudiosos do Sefer Yetzirah, a chave desse mistério é revelada indiretamente pelo próprio texto. Com esses três, sopro, fogo e água, ele construiu sua morada. Com uma simplicidade eloquente e profunda, o texto nos diz que a casa do Criador foi feita apenas com essas três substâncias. Com isso, restam poucas dúvidas de que, sozinhos ou combinados, os elementos fogo, sopro, ar e água, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, são responsáveis por toda a criação, que é a morada do Criador, o mundo e o nosso corpo. Ao resolver o mistério do quarto elemento, sabíamos que ele tinha que vir dos elementos que já existiam. Ou seja, para criar um novo elemento, os três elementos existentes tinham que interagir de alguma maneira. Essa união, muitas vezes chamada de casamento de fogo, ar e água, nos permite entender nossa relação com o mundo e, em última instância, com o ato da criação. Como o texto nos diz que só esses três elementos estavam à disposição de Deus nesse ponto da criação, as escolhas analíticas que nos restam são claras. Temos que somar, multiplicar, dividir ou subtrair uns dos outros os valores numéricos dos três elementos para criar o quarto, a Terra. Diante dessas escolhas, podemos recorrer à navalha de Ockham, uma abordagem que nos indica a opção que tem mais probabilidade de nos dar a resposta mais clara, limitando as possibilidades melhor do que uma abordagem de tentativa e erro. Resumindo, segundo a navalha de Ockham, no mundo ideal, a solução mais simples tende a ser a melhor. É esse o caso das possibilidades que podem levar à identificação do quarto elemento, já que uma simples soma nos revela o valor que resolve o nosso mistério. A partir das três letras que Deus usou para criar o seu universo, Iod, Rei e Vav, chegamos a seus valores numéricos, 1, 5 e 6, combinando esses valores usando o mais simples processo matemático. A adição, chegamos a um novo número, com propriedades muito diferentes dos três números originais, o 12. IOD, 1 mais HEI, Rei, mais 5, mais VAV, VAV, mais 6, igual a 12. Agora, 12 representa o valor do quarto elemento, terra. Então, seguindo o agora conhecido processo de reduzir os números de dois dígitos a um único dígito, somamos 1 mais 2 dígitos de 12, para chegar a 1. Novo valor, 3. Finalmente, usamos esse valor para procurar na tabela periódica o nosso elemento misterioso. Um breve exame da química do corpo humano reduz a nossa escolha a algumas poucas possibilidades. Dos 118 elementos conhecidos, 4 correspondem a mais de 99% do corpo humano: hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono. O carbono é o único elemento desse grupo que ainda não foi explicado. Então, podemos agilizar a nossa busca examinando as propriedades do carbono para ver se ele serve de ponto entre a alquimia e a química. A massa do carbono é 12. Aplicando o mesmo processo para simplificar esse valor, temos 1 mais 2, sendo 3 o novo valor do carbono, massa simples. Não por acaso, o 3 do carbono é o único valor dos 118 elementos possíveis que se iguala perfeitamente ao 3 produzido pela combinação das letras no nome de Deus, Y, H e V, 1, 5 e 6. Da perspectiva do Sefer Yetzirah, isso faz ainda mais sentido. Como sabemos que Deus tinha apenas fogo, ar e água para trabalhar, gases sem cor e sem cheiro, como sabemos agora, o carbono é o único elemento da vida que nos torna sólidos. Sem esse quarto elemento, nosso corpo não existiria.
Quando os antigos escreveram que somos feitos de fogo, água, ar e terra, estavam dizendo que somos feitos de hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono, como descobriu a ciência do século XX. Na época anterior ao desenvolvimento dos equipamentos sofisticados para testes dos microscópios poderosos, da análise de materiais e de matemática das equações químicas, nossos ancestrais revelaram a composição do nosso corpo, identificando as unidades constituintes de cada célula humana. Com a revelação dessa informação tão precisa, perguntamos agora: o que mais foi deixado por aqueles que vieram antes de nós e que ainda não descobrimos? É em resposta a essa pergunta que a última parte do nosso quadro se torna significativa. Qual é o equivalente do carbono na linguagem das letras hebraicas? Seguindo os procedimentos que aplicamos na última sessão deste capítulo, chegamos a um resultado inesperado. Só uma das letras do alfabeto hebraico tem o mesmo valor numérico da massa simples do carbono. A quarta letra, Gimel, representada pelo G maiúsculo. Na perspectiva numérica, Gimel é carbono, nas escrituras hebraicas e na alquimia antiga é terra. Esse passo final na compreensão do sentido mais profundo das antigas letras hebraicas nos permite agora criar uma cartilha, uma chave para resolver o mistério do nome de Deus do nosso corpo. Mas, ao mesmo tempo, a ligação entre os elementos modernos e o alfabeto coloca novas questões a respeito dos segredos deixados para nós em forma de antigas histórias da criação. Por que essas correlações são tão importantes? No mundo moderno, o que nos diz a descoberta de uma antiga mensagem? Vamos começar a responder essas perguntas examinando quais são as probabilidades de essa mensagem ocorrer por mero acaso. Como foi mencionado no capítulo 5, há um total de 22 letras no alfabeto hebraico padrão. Essas letras representam um campo de possibilidades, cujas letras podem ser juntadas para criar palavras significativas nessa língua. Assim como a frase depende da ordem das palavras, a mensagem nas nossas células depende da ordem de suas letras. Essa parte específica da mensagem IHVG é formada por 4 das 22 letras possíveis. Com essa informação, podemos calcular a probabilidade de se formar ao acaso uma sequência significativa de 4 letras do alfabeto hebraico, 22 ou apenas uma em 234.256. Dito de outro modo, há uma probabilidade de 0,00042% das letras IHVG se arranjarem puramente ao acaso. Essa probabilidade cai para 0,00016% quando se considera o alfabeto hebraico estendido, que tem 28 letras. Não se trata de uma probabilidade astronômica, mas, combinada à tradução da mensagem, sugere claramente que alguma coisa mais do que o acaso ou coincidência é responsável pelo código. A probabilidade é menor ainda quando se leva em conta que são essas 4 letras e só essas 4 letras que correspondem aos únicos 4 elementos da tabela periódica que criam o DNA humano. Embora tenhamos agora toda a informação necessária para ler o código químico em cada célula do nosso corpo, como uma mensagem no texto, o mistério permanece. O que a mensagem significa precisamente? Para resolver esse mistério, temos que investigar a controvérsia do antigo nome de Deus e o modo como ele se revela nas células da vida. Sumário do capítulo 5. Quase todas as formas de comunicação escrita usam uma combinação de um dos 4 tipos de símbolos, ou apenas um deles. Imagens pictóricas, signos de palavras, signos silábicos e coleções de símbolos, como os alfabetos. Em sua forma original, as letras de muitos alfabetos antigos eram associadas a valores numéricos precisos. Esses códigos ocultos trazem significado ainda mais profundos, subjacentes à mensagem externa transmitida pelas palavras. Alguns dos relatos mais antigos e mais completos da origem humana estão registrados na antiga língua hebraica, uma língua que mudou muito pouco nos últimos 2000 anos, pelo menos. A chave para ligar antigos relatos da criação à ciência moderna é um denominador comum que nos permita fazer comparações do tipo maçãs com maçãs. Nova descoberta das 17 características que definem a atual tabela periódica dos elementos. Só uma corresponde exatamente aos valores numéricos ocultos da língua hebraica, a massa atômica, ou massa simples. Na solução do mistério do quarto elemento da alquimia e da cabala, a Terra aparece como o quarto elemento da vida, o carbono. Nova descoberta. Ao determinar a massa simples dos elementos do nosso DNA, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono, podemos substituí-los pelas 4 letras do alfabeto hebraico.
Iod, Rei, Vav e Gimel, revelando assim que o nosso DNA pode ser considerado um alfabeto traduzível dentro de cada uma das nossas células. A probabilidade dessas 4 letras formarem ao acaso uma mensagem significativa com o alfabeto hebraico é de apenas 1 em 234.256, uma probabilidade de 0,00042%. Ele escolheu 3 letras. Ele as dispôs no seu grande nome. Um grande segredo místico oculto exaltado, do qual emana fogo, sopro e água, do qual tudo foi criado. Tudo que é formado e tudo que é falado é um só nome. Sefer Yetzirah. E aqui a gente finaliza o capítulo 5. Se você está gostando do conteúdo, aproveita para se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho das notificações. E se tiver interesse em adquirir o livro, o link vai estar no primeiro comentário fixado aqui do vídeo, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia. Eu desejo do fundo do meu coração profundamente que esse conteúdo transforme a sua vida, tornando-a muito mais plena e muito mais feliz. Um grande abraço. Até o nosso próximo vídeo e gratidão pela sua companhia.